Então, Matheus, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, vou contar para vocês como é que foi essa sedução que o Dorf colocou. Eu acho que foi mais o contrário. Quando a gente viu o que a gente viu na iGreen, ficou bastante fácil para a gente tomar essa decisão. Bom, mas antes disso, queria falar um pouco desse evento. Assim, para mim é uma satisfação estar aqui. Quando o Thiago... Bom, primeiro quando eu conheci o Thiago há 1 ano e meio atrás, e se ele me contasse tudo que a gente ia fazer nos próximos 18 meses e me falasse onde é que a gente ia chegar, eu com certeza teria dito para ele que a gente não ia conseguir. Então, assim, é impossível a gente conseguir fazer o que você está querendo fazer na velocidade que você está se propondo a fazer. E aí vim aqui hoje ver 1.500 pessoas num domingo atendendo ao evento, é realmente impressionante. Mas isso eu parei de duvidar do Thiago já há algum tempo. Quando ele... Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Quando ele me falou, ele me convidou para esse evento, ele falou: Matheus, eu quero que você vá no evento da iGreen. Falei: tá bom, Thiago. Quando é que vai ser? Vai ser dia 5 de maio, acho que hoje é 5 de maio, né? 5 de maio em Uberlândia. Eu falei: Thiago, 5 de maio é domingo. Ele falou: é domingo o evento, Matheus. Falei: então tá bom. Só que 5 de maio eu vou estar de férias, Thiago. Aí ele falou: eu preciso de você lá, Matheus. Então eu queria só dizer que, Thiago, eu estou aqui muito por você, pelo seu sonho, pelo que você fez pela iGreen e por toda a família iGreen e por vocês. Então, obrigado. Bom, então vamos lá. Eu sou responsável por geração distribuída e aí eu vou contar um pouco para vocês sobre geração distribuída. A gente chama de GD, né? Para o pessoal que está mais familiarizado, a gente chama geração distribuída de GD. Primeiro eu vou começar falando do que é geração distribuída. Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas eu imagino também que tem um pessoal novo que talvez não conheça o que é geração distribuída. Então eu vou explicar um pouco. E a maneira mais fácil de entender geração distribuída é o painel que a gente coloca no nosso telhado, né? Quando você coloca aquele painel, basicamente você vai injetar energia no seu nome para que você abata o seu consumo. E no final do mês, a gente chama isso no inglês de net metering, aqui a gente chama de compensação de energia. No final do mês, basicamente, você gera o suficiente para compensar o que você consumiu. E a sua conta de energia vai praticamente a zero. Tecnicamente, ela não vai a zero, ela vai para um valor residual. E com isso, a sua conta de energia, praticamente, ela é abatida por aquele consumo que você fez. Esse é o mais padrão e tradicional de geração distribuída. Para vocês terem uma ideia, já existem hoje instalados no Brasil desses telhados cerca de 2 milhões de instalações, sendo que isso começou há pouquíssimos anos, tá? Então esse é o modelo. Qual é a nossa particularidade? A gente faz geração distribuída no que a gente fala no modelo compartilhado. Então a gente não coloca numa residência ou no local de consumo, a gente coloca usinas remotas, inclusive vários de vocês já foram visitar essas usinas, e a gente faz exatamente a mesma coisa da compensação. Só que a gente injeta a nossa energia em nome do nosso cliente, em nome do consumidor. Então, é a mesma coisa, o cliente fala: olha, eu consumo 1.000 kWh por mês e eu vou dizer para a distribuidora que eu quero injetar 1.000 kWh no nome daquele cliente no final do mês. No final do mês, aquele consumo é abatido exatamente da mesma forma que se abate quando você instala no seu telhado. Em termos simples, é isso que é geração compartilhada. Então, em cada usina dessa, nós temos centenas de clientes que consomem uma pequena fração daquela geração que a gente injeta para esse cliente. Bom, o que a gente fez de diferente? A gente começou isso mais cedo, então nós somos os pioneiros na Comerc a fazer esse tipo de modelo, principalmente se a gente considera a escala que a gente se propôs a fazer. Todo mundo que fazia era uma instalação no telhado ou eram poucas plantas. E a gente logo cedo identificou que isso era um mercado potencial enorme, um mercado potencial muito grande. Então, muito cedo, lá em 2019, você vê que tudo isso é muito recente,
lá em 2019, a gente decidiu investir nessas plantas de geração distribuída no modelo compartilhado. E aí, um pouco do que o Dorf estava comentando. Em GD especificamente, a gente já investiu mais de 2 bilhões de reais e a gente está com um plano aprovado já para começar, inclusive esse mês, a gente já começa a construção das novas plantas, de mais 1 bilhão de reais em investimento em GD. Tá? Então hoje nós temos 80 plantas injetando energia, nós temos 100 plantas construídas, ou seja, tem 20 que estão prontas para começar a injetar, só esperando conexão. Nós somos os pioneiros a fazer isso e hoje nós somos, já começamos e iniciamos como líderes de mercado e hoje nós somos um dos principais, se não, eu não gosto de falar que é o principal, porque depois alguém pode falar, não, porque veja bem, veja assim, mas com certeza hoje a nossa capacidade instalada, se não é a primeira, está entre as 2 ou 3 maiores capacidades instaladas do Brasil em geração distribuída. Então o que a gente está fazendo hoje realmente é sem precedentes, é uma coisa que era impensável há 3 anos atrás e em pouquíssimo tempo a gente já tem mais de 100 plantas construídas. Aí vocês perguntam, bom, mas por que iGreen? E aí um pouco da história que eu estava contando no início, que eu ia dizer como é que eu conheci o Thiago, como é que a gente chegou até aqui. Quando você coloca 100 plantas de GD para operar, e você faz uma continha rápida de quantos clientes você vai precisar, você começa a perceber que você vai precisar de 200, 300, 400 mil clientes para você encher todas essas plantas, para você consumir toda essa energia que é gerada. E a gente tentou diversas formas para a gente poder conectar essas plantas aos nossos clientes. E isso realmente foi um desafio, era um problema que tirava o meu sono, a gente tinha que tentar encontrar. Então a gente tentou influenciador, a gente tentou marketing digital, a gente tentou loja, a gente tentou quase que de tudo. Até que nos foi apresentado a iGreen, o Carlos trouxe o Thiago para conversar com a gente e com... E com 2 minutos de conversa, eu pelo menos rapidamente entendi o modelo, comecei a digitar para o meu time que estava no dia na reunião e falei, pessoal, é isso aí que a gente precisa. E aí eu vou explicar o porquê. Quando você faz essa conta e chega à conclusão que você vai precisar de 200, 300 mil clientes, você pensa, como é que eu vou chegar nesse cliente final com um produto novo? Vocês que estão na Conexão Green, vocês sabem que não é uma venda óbvia, porque é uma venda de confiança. Você precisa de capilaridade, você precisa chegar em todas as cidades, não adianta você chegar nos grandes centros, principalmente porque nos grandes centros todo mundo está oferecendo, você precisa chegar em todas as cidades pequenas, as cidades médias, você precisa chegar em todos os consumidores com uma venda de confiança e você precisa incentivar quem está na ponta, porque quem está na ponta é que vai falar com o cliente de fato e vai quebrar essa barreira da confiança que a gente fala. E a gente viu exatamente isso no modelo da iGreen. Eram milhares, vocês são milhares de licenciados que estão descentralizados, ou seja, estão super capilarizados. Muitas vezes vocês conhecem aquela rede de pessoas e têm a confiança para fazer isso e têm o incentivo certo para poder fazer, para poder chegar nos contratos que a gente precisava. E a gente via os números da iGreen no início e a gente via a característica de crescimento que era exponencial. Você fazia 100 clientes no mês seguinte estava fazendo 200, depois estava fazendo 400 e rapidamente a gente chegou a milhares de clientes em apenas um mês. Hoje a gente está numa média aí, deve estar subindo porque sempre cresce, mas a gente chegou numa média aí de uns 6 mil, 7 mil clientes mês de captação nova. Tá? Obviamente graças a vocês, mas esse é o número que a gente está fazendo hoje. Então, muito rápido, eu entendi o modelo, foi com minutos de reunião, literalmente. Quando acabou a reunião, eu liguei para o Thiago e falei, Thiago, a gente quer ir conversar com você. E por coincidência, o Henrique estava aqui em Uberlândia e fez uma visita à iGreen no mesmo dia. Passaram-se 2, 3 dias, a gente chamou o Thiago para São Paulo. E aí eu já avisei o Thiago, Thiago, você vai vir para São Paulo, você vai conversar com o pessoal, você vai conversar com a Comerc, você vai conversar com os investidores, mas existe uma chance alta de você voltar daqui casado com a gente.
E ele falou, não, vamos embora. Uma semana depois, a gente já estava com a parceria fechada. E a partir daí a gente começou a acelerar demais para chegar onde a gente está hoje. Por isso que é realmente impressionante que 1 ano e meio a gente vê tudo que a gente fez, tanta coisa feita em tão pouco tempo. Então, essa é uma coisa que é difícil você encontrar, principalmente em empresas maiores e mais engessadas. Então, essa é uma outra característica da iGreen. A equipe que teve aqui, eu acho que está no dia a dia do que eu vou dizer, mas a gente precisa de agilidade, a gente precisa ser capaz de mover rápido, a gente precisa de muita ideia nova e precisa poder implantar essas ideias numa velocidade muito rápida. E todo dia eu fico muito impressionado em ver a capacidade que a gente tem através da iGreen em se reinventar toda hora em função do que é necessário. Inclusive eu já experimentei a inteligência artificial da Sol, e eu mesmo eu estou muito impressionado com o que você consegue fazer quando você traz inovação, tecnologia e pessoas certas para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente tem o ferramental que a gente precisa na mão para seguir crescendo e crescendo rápido como a gente está fazendo. Então, a inteligência artificial vai dar aí uma escala para a gente enorme. Então, já vimos lá com o Leandro, quando a gente veio visitar aqui, o que isso pode fazer e que a gente está só no começo. Bom, então era isso que eu queria dizer. E aí a mensagem final que eu quero deixar com vocês parece que a gente já fez muita coisa e realmente a gente já fez muita coisa. Mas hoje a gente está com 100 mil clientes. E como eu falei, a gente vai precisar de 300, 400, 500 mil clientes nessa primeira fase de geração distribuída. Quando o mercado abrir lá na frente, a gente está falando de 80 milhões de clientes como uma base total, que é basicamente o número de consumidores do setor elétrico do Brasil hoje. Então, hoje a gente está pilotando um modelo de geração distribuída, mas a gente já sabe que esse mercado vai se abrir em algum momento e que o mercado potencial é muito grande. Então, eu queria deixar esse recado que a gente está só no começo. Para quem não está participando ainda é o começo e ainda dá para fazer muita coisa e dá para construir sendo ainda um dos primeiros a poder experimentar esse tipo de oportunidade e esse modelo. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer à família iGreen e que tenham um bom dia, um bom evento. Obrigado. Vou chamar o Thiago aqui. Ei, show!